Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Está começando mais um Rock News. E hoje nós vamos falar sobre analfabetismo funcional. Trarei aqui a última pesquisa realizada no Brasil acerca dos números de analfabetos funcionais aqui no Brasil, certo? Então, nós temos essa última pesquisa realizada no ano de 2018 pelo indicador de analfabetismo funcional, o INAF. Pode pesquisar e colocar INAF no Google que você vai achar e você vai ver. Foi realizada pelo Ibope Inteligência e foi coordenada pela ONG Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro. O resultado da pesquisa é um tanto quanto preocupante, porque mostrou que a cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. O que é uma quantidade assim esdrúxula, se você for parar para pensar. 200 milhões de brasileiros, por exemplo. Eu não sei quanto é que está a última, depois do Covid, eu não sei quanto está a última contagem da população brasileira. Mas, vamos lá, 200 milhões. 200 milhões, eu sei que é mais do que isso, certo, gente? 200 milhões daria exatamente 60, gente, milhões de analfabetos funcionais. Isso nós vemos refletido nos grupos de WhatsApp, nós vemos refletido no Facebook e em quase todas as redes sociais. Que você faz um texto onde você fala A e a pessoa entende C de você entender. Então, há uma problemática muito grave em relação ao analfabetismo funcional aqui no Brasil, porque é um número extremamente alarmante. Bom, a pesquisa ela foi realizada entre fevereiro e abril de 2018. Foram 2.002 pessoas, distribuídas segundo a pesquisa de maneira igualitária nas regiões brasileiras. Na minha opinião, certo? Que é a minha opinião. Eu acho que foi um número baixo de pessoas, já que é para uma pesquisa em nível nacional. Eu acho que é um número baixo. Eu não sei se foi um número baixo para que não tivesse um resultado mais calamitoso. Então é melhor avaliarmos poucas pessoas para o resultado ser menor, ou fazemos uma pesquisa maior e terminar tendo uma catástrofe no resultado. Eu não sei se foi isso, certo? Aqui estou elocubrando. Mas para um país numa proporção continental, você fazer uma pesquisa dessa apenas com 2.002 pessoas que foram distribuídas em todas as regiões do Brasil, eu acho um tanto quanto pouco. E mesmo assim ainda foi um resultado alarmante. O pior é isso, né? Talvez se fosse mais, o resultado seria mais chocante. Mas vamos continuar, certo? Vamos continuar. Bom, o que é que o estudo chegou a uma conclusão? O estudo chegou a uma conclusão de que 77% das pessoas brancas são considerados alfabetos funcionais. 77% das pessoas brancas. Ou seja, 23% das pessoas brancas são considerados analfabetos. Que é um número muito grande. Especialmente numa sociedade onde temos tanto um discurso de que o branco ele está anos-luz de privilégio em relação às outras etnias. Então você vê que 77% da população branca é um alfabeto funcional e o restante é analfabeto. É preocupante. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de 10 milhões. Isso dá 2,3 a cada 10 milhões de brancos. Cada 10 milhões de brancos, 2 milhões e 300 mil brancos são analfabetos. Isso é muito preocupante, gente. Vamos agora para as outras etnias. O estudo ele viu que pessoas pardas, que já são pessoas que na classe social já estão um pouco mais distantes em relação aos brancos,
são 70% destes que são alfabetos funcionais. 30% são analfabetos. E aí, vamos pegar o exemplo. A cada 10 milhões de pardos no Brasil, 7 milhões são alfabetizados, funcionais, certo? Alfabetizados funcionais. Pega a ideia, funcionais. E 3 milhões são analfabetos. Analfabetos seja de não entender mesmo nada de leitura e ter um pouco de reconhecimento numérico, matemático, a analfabetos funcionais. Em contrapartida, quando nós vamos para a população negra, e sim, gente, eu falo negro porque eu sou negro, tá certo? Sabe? Vamos ter o elefante branco da sala. Ai, preto. Não, negro. Vocês estão pegando um termo americano, o Niger, e trazendo para cá a partir de um falso cognato e querendo dizer que falar negro é preconceito. Niger, se for traduzido para cá, seria algo como crioulo. Então, joguem um preconceito em cima da palavra crioulo, que realmente ela tem um estigma, mas em cima de negro não, tá certo? Eu sou negro, me considero negro, não quero ser chamado de preto. Mas vamos continuar. Bom, para a população negra, 65% desta população, e agora nós vemos uma grande disparidade mesmo, porque a outra é de 7%, entre pardos e brancos, mas aí entre negros e brancos a disparidade agora é bem maior, porque é 65% de negros que são alfabetizados, que são alfabetos funcionais, e 45% de negros são analfabetos. Analfabetos funcionais. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que 10 milhões de brasileiros negros, apenas 6,5 milhões de brasileiros vão ser alfabetos funcionais. E 4,5 milhões de brasileiros são analfabetos. Bom, os resultados mostram que não houve um aumento na qualidade da educação na última década, embora nas 2 últimas décadas tenha havido uma redução de 10% no número de analfabetos funcionais, que era 40% da população, agora é 30%. Ou seja, quando começou em 2021 era 40% e 2018 estava em 30%. Novamente, não sabemos os números agora após pandemia. Eu acredito que tenha piorado a situação. Bom, mas isso é preocupante por quê? Porque praticamente 1/3 da nossa população ela não consegue de fato ter a capacidade de ler, escrever e usar a matemática corretamente. 1/3 da nossa população. Isso é algo extremamente preocupante. Olhando aqui no site do INAF, eu gostaria de trazer os números aqui para vocês, que é o seguinte: quantidade de analfabetos no geral da população, certo? Quantidade de analfabetos, olha eu aí, ó, 8%, certo? Então 8% da população brasileira é analfabeta, o que dá um número muito grande, é quase 10% da população. Num país que há uma quantidade de, sei lá, mais de 200 milhões de brasileiros, eu vou dar uma pesquisada aqui, para eu poder falar melhor aqui a quantidade exata de habitantes aqui no Brasil. Eu não sei se vai estar atualizado depois do Covid, né? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui no pai dos burros atual, que é o Google. Pronto. Bom, 211 milhões em 2023, certo? Em 2023 vimos que nós temos 211 milhões. Vamos pegar só a proporção de 200 milhões, como eu estava fazendo antes, eu errei por 11 milhões. Então, segundo o INAF, a quantidade de analfabetos no Brasil é de cerca de 8% da população brasileira. Uma população de 200 milhões de habitantes, 8% dá aproximadamente 16 milhões. Então, assim, são 16 milhões de pessoas analfabetas, o que é um número extremamente preocupante.
Em 2015 era 4% da população que eram analfabetos, agora são 8%. Ou seja, entre a pesquisa de 2015 e 3 anos depois, a pesquisa de 2018, houve um aumento de, do dobro, né? Houve um aumento do dobro de analfabetos aqui no Brasil. Quem tem um ensino rudimentar, quem tem um conhecimento rudimentar, que é aquela pessoa que consegue ler algumas palavras, tá, mas não consegue elocubrar direito as coisas, não consegue fazer linkagens externas com o texto, não consegue ler textos grandes e tem uma matemática muito básica. 22% da população, que aí nós já temos 30% da população com um nível de escolaridade preocupante. 30% da população. Elementar. Elementar é quando a pessoa já consegue ler um pouco, a pessoa já tem um determinado conhecimento, mas o texto que a pessoa consegue ler ainda é curto, não consegue fazer grandes elucubrações, consegue usar a matemática, mas não cálculos mais difíceis e tem a dificuldade para aprendê-los. Esse elementar, a gente vai ter aqui 34% da população. Então já temos 64% da população brasileira, o que vai dar aí 128 milhões de habitantes por aí, não tem um ensino adequado. Se não tem um ensino adequado, em que sentido? De conhecimento, não tem um conhecimento adequado que deveria ter. Não teve acesso, ou a educação não foi de boa qualidade. Pessoas que têm um conhecimento intermediário, aí já são aquelas pessoas que já está não só em ensino médio, mas nós podemos ter pessoas que fazem cursos técnicos, pessoas que já têm capacidade de ler, de fazer uma construção textual razoável, consegue usar algumas equações matemáticas um pouco mais difíceis, conseguem elocubrar coisas externas com o texto que está lendo, já tem um repertório. 25% dessas pessoas intermediárias são 25%, que aí já é uma coisa legal. E proficiente, que seriam as pessoas com graduação, espera-se, né? Espera-se, porque tem muito graduado que não sabe interpretar texto, mas assim, espera-se que sejam essas pessoas. Essas pessoas são 12% da população. Uma pessoa que consegue não só ler, interpretar, mas ela consegue também produzir textos, consegue botar suas ideias de maneira factível, textual, consegue correlacionar as coisas de uma maneira assim, com um pensamento mais científico. Então só são 12% da população. 12%. O que se manteve quase que estagnado. Que em 2001, quando começou, era 12%, 2018 agora 12%. Desse número só aumentou uma vez para 13%, depois caiu para 8% e agora estamos no mesmo número de quando começou em 2001. Então o que eu quero trazer com isso, gente? Aonde está o erro? Aonde nós estamos errando para que um país da nossa proporção tenha uma educação tão ruim? Tenham pessoas que possam ser consideradas analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que ainda conseguem ler, mas não conseguem interpretar, não conseguem produzir, não conseguem trazer de fato a ideia, não conseguem compreender a ideia. Por que isso está acontecendo? Já que estamos num país onde geralmente as pesquisas mostram que a educação subiu, o estado tal melhorou a educação. Oh, nossa, nós somos o país da educação. Investimos nisso. Oh, Paulo Freire, salve, salve. O grande Papai Noel da educação. Mas se tudo está tão bem, se nós temos um patrono que revolucionou a educação brasileira, por que na hora de irmos para os fatos, isso não está acontecendo? Porque quando nós estamos numa conversa de WhatsApp, numa conversa pessoalmente, no e-mail enviado, as pessoas não conseguem interpretar um texto, as pessoas não conseguem ter ciência sequer do que elas estão ali se propondo a conversar. Vamos agora para a minha opinião. Eu vejo o seguinte: nós temos um grande problema, que é essa, sabe, nós temos a internação compulsória para pessoas que estão com problemas com drogas. Então nós temos também a aprovação compulsória na educação, onde o aluno, independente se ele veio, se ele não veio, se ele foi realmente um bom aluno no sentido de notas, certo? Não estou falando de comportamento, ou não, se ele tem notas excelentes ou se ele tem notas porcas, ele vai passar de ano.
O que desestimula até aquele que gosta de estudar, porque vai ver, pô, para que eu vou me matar se todo mundo no final vai ser aprovado? Isso é uma coisa que esse ensino, essa pedagogia nova, revolucionária, traz pra gente. E que é uma grande problemática, ao meu ver, porque deixa o cara ser reprovado. Ele precisa levar uma tapa na cara da vida. Ele precisa entender que a educação é algo que é uma semente que ele está plantando para o futuro dele. Se você passa o cidadão, se ele tem capacidade de passar, você está aumentando estatísticas, mas você não está aumentando a realidade. A realidade ela continua caindo, ela continua pífia, ela continua terrível. Eu, enquanto professor, já tive experiência de pessoas com o ensino médio completo, algumas pessoas até que já tinham outro curso técnico, e enquanto eu ministro lá, faço uma questão aberta que eu vou ler, parece que a pessoa está no Mobral. Eu acho que a melhor forma de explicar é essa, parece que a pessoa está no Mobral. O indivíduo, o sujeito, a criatura, a entidade, ela não consegue minimamente desenvolver uma frase com coerência. Não sabe minimamente onde se colocar um ponto final, uma vírgula, um acento. Não sabe conjugar um verbo, que coloca tudo no presente. Eu pensar, eu falar, tu falei. Gente, o que é isso? Quem é professor confirma o que eu estou falando. Isso é a prova de que essa educação de Papai Noéstica do Freire, né, Papai Noelzinho da educação, não funciona, velho. Como que você bota o cara para passar de ano se o cara não tem capacidade nem de escrever seu próprio nome? Eu vejo pessoas na graduação que quando eu vou pegar um texto que a pessoa me manda na graduação, que eu explico, reexplico, desenho no quadro, e quando a pessoa vai me mandar o texto, parece que a pessoa mandou uma criança do fundamental escrever o texto. Então eu acredito que o grande problema é estamos criando instituições fracas, uma educação ridícula